Olá, pessoal. Muito se fala que os conselhos de fiscalização profissional são autônomos. Agora, qual é o alcance exato desse atributo dos conselhos da autonomia? O que é autonomia? Eles podem normatizar todas as questões por atos próprios deles, atos internos, não precisam de lei? O que significa autonomia? Quais os limites da autonomia? Essa questão ela é um pouco problemática na medida em que eu comparo os conselhos de fiscalização profissionais a autarquias, né? E eles são assim considerados pela jurisprudência hoje pacífica, STJ, Supremo, dos órgãos de controle, parte considerável da doutrina nacional. Então, a autonomia está atrelada ao conceito das autarquias, que estão lá descritos no Decreto-Lei 267, no artigo 5º. Mas a autonomia dos conselhos de fiscalização, o que significa? Porque todo aquele agente público vinculado a um conselho de fiscalização, ele tem que saber os limites dessa autonomia para ele se manter num terreno de segurança jurídica. Então, eu diria para os senhores basicamente o seguinte: hoje, os conselhos de fiscalização têm autonomia para, mediante normas internas, por exemplo, na sua legislação de pessoal, definir o perfil profissional que vai ocupar determinadas posições. Eu vou chamar de cargo público apenas para fazer uma referência. Vão ocupar determinadas posições. Por exemplo, um conselho regional que tenha representantes ou delegacias regionais ou locais destinados à fiscalização, que vai nomear alguém responsável, pode fazer a escolha dessa pessoa conforme sua norma interna, diferentemente, por exemplo, de uma autarquia, estrito sensu, que precisa de contratar agente público através de concurso público, né? Um conselho poderia, nesse caso específico, definir a retribuição desse munus público, que, por exemplo, um delegado seu ou um chefe de uma área de fiscalização vai receber por norma interna corporis. Não precisa de lei estrito sensu, né? Isso sem esquecer que a receita dos conselhos não compõe o orçamento público federal. Outra distinção aí do regime jurídico público puro das autarquias. Então, a autonomia tem que ser vista como uma maior liberdade da sua autoadministração no exercício da sua atividade finalística, isso alcançando os setores de RH, contratação de pessoal, o setor de compras e contratações. E aí, sobre compras e contratações, uma questão interessante é o seguinte: os conselhos de fiscalização aplicam a legislação utilizada hoje por órgãos e entidades, ou seja, aplicam a Lei 866, agora a Lei 14.133, a Lei do Pregão, etc. Mas quem prestou atenção para o julgamento do Supremo Tribunal Federal da DC 36, que foi de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, notou que na motivação do voto já se continha em vários trechos a expressão autonomia. E na decisão onde atribuiu que o regime jurídico dos empregados, veja só, empregados do Conselho é o seletista, ou seja, de todos aqueles que são hoje do quadro funcional dos conselhos, são vinculados pelo regime seletista, e eu afastei o regime estatutário. Uma das motivações foi a relativa autonomia dos conselhos de fiscalização profissional. Então, na verdade, essa evolução que eu diria para os senhores da jurisprudência dos conselhos, ela está aproximando os conselhos de fiscalização como uma espécie de entidades paraestatais, ou seja, entidades que atuam ao lado do Estado para o interesse coletivo, ou seja, da proteção da coletividade atingida pela atuação profissional daqueles profissionais que formam a base desse conselho. Então, a autonomia é o sentido da autoadministração
por suas normas internas. Em termos de licitações e contratos, ainda se aplicam as leis de ordem pública, a Lei 866, 14133, 10520. Mas eu diria para os senhores que num futuro próximo, talvez os conselhos se aproximem na área de licitações e contratos às paraestatais, tenham regulamentos próprios e vinculem-se apenas aos princípios constitucionais administrativos do artigo 37. Era isso aí, pessoal. Obrigado.